Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. A origem do ser humano. O criacionismo é a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram criação de um Deus. Essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de Gênesis. O evolucionismo é a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. Baseia-se nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente, sendo assim, só as espécies capazes de se adaptarem teriam sobrevivido. Segundo ele, seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. Os primeiros hominídeos. Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família de hominídeos, surgiu o gênero Homo. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio do estudo dos fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Os fósseis maios antigos foram encontrados na África. O Australopithecus viveu há cerca de 3,5 milhões de anos. Caminhava sobre os 2 pés, alimentava-se basicamente de vegetais e era pequeno. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher e foi chamado de Lucy. Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo. Viveu há cerca de 2 milhões de anos, na África. Foi chamado de Homo habilis, no sentido de habilidoso, por ter construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira utilizados na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Australopithecus africanus. Homo erectus é o descendente direto do Homo habilis, caminhando aquele mais ereto que este, daí seu nome. Aperfeiçoou instrumentos de pedra, com os quais caçava animais grandes. Foi o primeiro Homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e Europa. Homo sapiens neandertal. Muitos restos de esqueletos foram encontrados em cavernas, daí a expressão a homem das cavernas. Praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Fazia sepulturas cobertas de pedra e terra para seus mortos, por isso se acredita que tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Comparação anatômica entre o crânio do homem moderno e do neandertal. Pesquisas recentes indicam que o volume do crânio do Homo sapiens neandertal é igual ou maior do que o do Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens é a espécie da qual fazemos parte. Surgiu há cerca de 100 mil anos, na África. Por meio de migrações, ocupou todos os continentes da Terra e até mesmo fora dela, adaptou-se a qualquer ambiente. Desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre seus atos, além de outras inúmeras habilidades. Pré-história. Período Paleolítico. Idade da Pedra Lascada. Período da história da humanidade que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até o desenvolvimento da atividade agrícola. Os grupos humanos eram de caçadores e coletores, pois sobreviviam da pesca, caça e coleta de vegetais. As ferramentas eram produzidas batendo pedras umas nas outras, até lascá-las, assim produziam machados, lanças, arpões, agulhas. Também usavam ossos na fabricação de ferramentas. Caçadores e coletores, sociedade nômades. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa. Viviam mudando de lugar quando os frutos e a caça acabavam. Por isso, são chamados de nômades. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito, os alimentos passaram a ser cozidos e assados, os humanos puderam sobreviver em regiões frias e geladas, ter luz durante a noite e afugentar animais selvagens. Escultura paleolítica.
Os humanos do Paleolítico já produziam arte, sendo comum estatuetas femininas denominadas de Vênus, relacionadas possivelmente ao culto da fecundidade e sexualidade. Pinturas rupestres. Além de utensílios, outros vestígios humanos dos grupos caçadores-coletores foram encontrados, sobretudo nas paredes de cavernas, são as pinturas rupestres. Em algumas aparecem figuras humanas, mas a maioria é de mãos abertas e de animais, sobretudo mamutes, cavalos e bisontes. Neolítico. Idade da Pedra Polida. No período Neolítico, cerca de 10.000 a.C., o ser humano aprimorou a técnica de produzir ferramentas de pedra, pois começou a polir a pedra, dessa forma aumentando a eficiência de suas armas e ferramentas. Porém, o acontecimento que marcou o início do Neolítico foi o desenvolvimento da agricultura, o que ficou conhecido como Revolução Agrícola. Neolítico. Idade da Pedra Polida. A Revolução Agrícola e os grupos de agricultores e pastores. Cerca de 10.000 anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. As temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais, acostumados a climas frios, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante, o que forçou os humanos a buscar outras fontes de alimentos. Dessa forma, foi desenvolvida a técnica da agricultura e os agrupamentos humanos começaram a domesticar os animais como cachorros, cabras, ovelhas e bois. Acredita-se que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura. Sociedades de agricultores e pastores. Sedentarismo. Os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Divisão do trabalho. Com mais oferta de alimento, a população cresceu, aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver mais. Nas aldeias o trabalho era dividido por idade e sexo. As mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pela criação das crianças. Os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da segurança do grupo. Idosos e crianças não trabalhavam. Idade dos metais. Por volta do ano 7000 a.C., os seres humanos desenvolveram a metalurgia, começaram a produzir instrumentos de metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado principalmente para fazer utensílios e enfeites, pois era pouco resistente. Por volta de 3000 a.C., da mistura do cobre com o estanho surgiu o bronze, mais resistente. Tempos depois os humanos conseguiram fundir o ferro, ainda mais resistente. Em cima a lâmina de espada curta de bronze, França. Ao lado direito uma sepultura 43 da necrópole de Varna, Bulgária, o primeiro ouro trabalhado do mundo, datado de 4.600 a.C. Primeiras civilizações. Crescente fértil. Aos poucos as aldeias foram se transformando em cidades. As primeiras cidades se formaram perto da margem de grandes rios, devido à importância da água para a agricultura e como via de transporte. Próximo a grandes rios como o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, o Nilo, no Egito, e o Azul e Amarelo, na China, surgiram as primeiras civilizações. As primeiras. Civilização mesopotâmica. Civilização egípcia. Veja nas próximas aulas sobre Mesopotâmica e o Egito. Invenção da escrita. A primeira forma de escrita provavelmente foi criada por sacerdotes sumérios, na região da Mesopotâmia, por volta de 3200 a.C. Era chamada de escrita cuneiforme, pois seus símbolos tinham um formato de cunha. A invenção da escrita marca o fim do período pré-histórico e início do período denominado como Idade Antiga. Agora é com você. Vamos estudar história, pesquise, estude e descubra um mundo fantástico. Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Giraldelli. Giraldelli estuda. Vamos estudar. Até a próxima aula.